dia, amigos! Como vocês estão? Espero que esteja todo mundo bem. Hoje é sábado, dia 25 de outubro, eu acho. E eu tava deitado na cama lendo, e eu decidi fazer uma coisa diferente. Então, eu vou tentar, eu acho, fazer tipo um vlog de leitura, porque eu estou lendo Atmosfera, da Taylor Jenkins Reid, que é uma das minhas autoras favoritas, e esse é o último livro lançado dela, foi lançado esse ano. E é também a leitura coletiva, né, do Clube Peanuts, que eu faço parte. A discussão vai ser, tipo, dia 3 de novembro. Então, é um livro que eu quero terminar. E eu acho que eu gostaria de tentar terminar ainda hoje, tá? Eu comecei ontem. Eu comecei ontem de tarde, no intervalo do meu almoço, e eu tava com a ideia de que eu ia conseguir, tipo assim, maratonar de noite, mas aí deu 11h30 e eu tava morrendo de sono e fui dormir, tá? Então, acordei agora às 8 e pouca e tô dando uma lida. Eu estou na página 49 e este é um livro de 330 páginas. A escrita da Taylor é bem fluida, vamos ver se eu consigo ler ainda hoje, tá? Esse é o objetivo, entre hoje e amanhã, domingo, finalizar no máximo. E eu falei um pouquinho, né, no vídeo de Book Haul. Esse é um livro que vai tratar ali na década de 80 sobre questão de astronautas na NASA e toda essa atmosfera, literalmente, de universo, enfim, e como as coisas acontecem. A personagem principal é a Joan, ela é uma astrônoma e ela entrou para a NASA. A gente tem dois pontos narrativos, tá? Que é 7 anos atrás, quando a Joan iniciou na NASA e estava ali fazendo os treinamentos junto com pessoas que viraram muito amigos dela. E a gente tem o presente, que aconteceu uma coisa ali numa missão que está acontecendo, tipo, a Joan tá em terra, porque ela é tipo uma cuidadora de quem tá em órbita, né? Então, a gente vai acompanhar sobre isso. Meu Deus, tô morrendo de sono. A gente já começa. Ela é uma Capcom, tá? Ela é uma Capcom dessas pessoas que estão, então, no planeta, fora do planeta Terra, né? Fazendo a missão. A gente já começa assim, ó. Na segunda página, Joan está tranquila, não está ansiosa, nem apavorada, nem com o coração partido. Tudo isso só vai acontecer mais tarde. Então, a gente entra nessas duas narrativas, que é ela conhecendo as coisas, se enturmando, e depois ela já 7 anos na frente, estabelecida nessa função, e aí acontece uma, tipo, tragédia com os amigos dela que estão no espaço. E a gente vai ver sobre isso. As minhas primeiras impressões, tá legal. Vai ter romance misturado aqui no meio também, mas ainda não sei muito bem o que esperar. Eu tô achando um pouco diferente a escrita da Taylor aqui. Fazia um tempo que eu não lia Taylor. Acho o último livro dela que eu li foi Carrie Soto Está de Volta, na data que lançou Carrie Soto. Acho que foi. Nossa, não lembro quando, mas já faz tipo uns 3 anos no mínimo. E tô achando um pouco diferente, assim, o jeito que ela tá escrevendo. Eu não sei explicar muito bem, mas é tipo. Tá diferente, entendeu? Frases curtas, aí igual aquele pedaço mesmo que eu falei. Joan não está ansiosa. Joan não está, tipo, colocando sempre reforçando essa terceira pessoa, sabe? Não sei. Enfim. Mas é isso, agora eu vou ler um pouco mais. Não sei até que horas, ainda não tomei café, ainda não fiz nada. Mas vou ler um pouquinho mais. E o bom desse livro, que eu já gostei muito, os capítulos, as quebras de capítulos, né? São muito curtos mesmo. Então, assim, 2, 3, 4 páginas no máximo já quebra o capítulo de novo. Então, é super fluido nesse sentido para realizar a leitura. Vou voltar
próximo update, acho que quando eu terminar mais uma parte, digamos assim, ou quando eu estiver ali pela página 100, talvez. Vamos ver. Terminei mais uma parte de atmosfera. Eu tô na página 116 agora. E definitivamente é um livro muito rápido de ler, então com certeza dá para ler em um dia só, em 2 no máximo. E até agora, falando um pouquinho da história, a gente tem aqui um romance, obviamente. A Taylor sempre coloca algum elemento diferente, seja esporte, música, ou aqui no caso, a questão de astronautas, em meio a um cotidiano de romance. Então a gente vai acompanhar a Joan, que é a personagem principal, e ela era professora na universidade, e ela se candidatou então para uma vaga como especialista de missão na NASA. E, pelo que eu entendi, eles têm muitas camadas até de fato se tornarem astronautas de verdade, o que não inclui somente ir para o espaço. Então, a gente está numa etapa onde a Joan e algumas pessoas determinadas foram selecionadas para participar desse treinamento pré-astronautas. Meu Deus, por que eu tô com tanto sono? E aí, então, é o que a gente está acompanhando nesse momento em 2 linhas narrativas. A primeira acontece ali por 1981, 80, 81, que é quando eles estão nessa fase de treinamento, estão se conhecendo, treinando a respeito das coisas existentes no espaço, e os ônibus espaciais, eles estão ainda em funcionamento, digamos assim, para executar uma missão de fato. Então tá aquele clima, todo mundo quer ser escalado para a missão, né? Porque quando se candidata para ir para a NASA, todo mundo quer poder ver o espaço sideral, né? Então é isso que a gente acompanha aqui. Se passa na década de 80 e tem uma questão bem pertinente também a respeito de como as mulheres são subjugadas, e a gente tem um grupo gigantesco de astronautas que passaram para essa primeira fase pré-treinamento, e tipo de 35 pessoas, só 6 eram mulheres, se eu não me engano. Então a gente tem um número muito pequeno, e inclusive para pilotar de fato o ônibus espacial, eles dizem que somente pilotos militares podem executar essa função, mas naquela época nenhuma mulher poderia ser pilota militar. Então, basicamente também não pode ser da NASA, porque eles estão procurando pilotos militares. E se no ambiente militar nenhuma mulher poderia executar essa função, né? Então, a gente tem esse preconceito de gênero, mas a gente vai encarando como as personagens falam sobre isso e quais as suas opiniões.
Aqui no núcleo principal, as personagens mulheres são a Joan, Vanessa, Donna e Lídia. Se eu não me engano, são só essas 4. E a Lídia é a mais insuportável de todas. Ela é aquela mulher que, tipo assim, a Joan até fala muito sobre isso. Tem homens insuportáveis, né? Tem uns muito legais, mas tem os insuportáveis também. Então, por exemplo, eles fazem muitas piadas a respeito de, tipo, coisas de mulherzinhas e etc. E aí a Lídia é o tipo de pessoa que ri dessa piada, o que automaticamente faz com que qualquer outra mulher que não ache graça nisso seja uma chata, insuportável, mimizenta. A Joan bate muito nessa tecla, mas somente nos pensamentos dela com ela mesma. Ela não é de se expressar tanto ao redor. A pessoa que ela tá tendo mais familiaridade é a Vanessa, e obviamente já fica muito claro que a Vanessa vai ser o interesse romântico da Joan. Eu acho que elas vão ter um relacionamento, muito provavelmente, mas eu ainda não sei de fato se ele vai se concretizar ou não. E na outra linha do tempo, que se passa 7 anos no futuro, a gente acompanha algumas pessoas desse mesmo grupo da Joan no espaço. Eles estavam numa missão espacial, então, para colocar um satélite, alguma coisa do tipo. E aí aconteceu um acidente, algumas pessoas perderam a vida e sobrou conscientemente somente a Vanessa nessa missão espacial para precisar fazer toda a desorbitalização, acho que é, voltar para a Terra. A Joan, ela tá nesse papel de Capcom, acho que eles chamam, que é basicamente quem fica dando as instruções e orientando quem está no espaço. E a Joan tá na Terra, então, para fazer esse papel. E a gente sente mesmo ali que depois dos 7 anos ainda tem um climinha. Então, eu não sei se esse relacionamento ainda está acontecendo ou não. Mas em algum momento, com certeza, ele vai acontecer. Se ele permanece no presente, não sei, mas no passado, com certeza, em algum momento rolou essa relação amorosa entre a Vanessa e a Joan. E a gente tem também muitas cenas da Joan com a irmã e a sobrinha dela, Frances, e a irmã é a Bárbara. E a Frances é uma criança de 6 anos e a Joan tem muito, muito amor e carinho por ela, porque de fato foi muito ela que estava presente na criação da Frances. A Bárbara é a irmã mais nova, ela largou a faculdade, engravidou e não sabe quem é o pai, enfim. E ela sempre colocou muita responsabilidade na Joan. Ela decidiu que a Joan era a figura que ela queria junto com ela no crescimento da Frances e em todos os momentos iniciais da gravidez e do nascimento. Então a Joan criou um laço muito forte com a Frances. Mas a Bárbara também, igualmente com a Lídia, ela é insuportável. Mas a Lídia é muito mais. A Bárbara é uma irmã que coloca muita responsabilidade na Joan e ela fica jogando charadinhas no sentido de tipo, a Joan precisou se mudar, elas ainda estão perto. A Frances e a irmã e a Bárbara vão todo final de semana para casa da Joan, passar lá, enfim. Mas a Bárbara fica jogando charadinhas, tipo assim. Teve um momento em que a Joan precisou viajar e ficou 2 semanas sem ver a sobrinha e a irmã. E aí a sobrinha, tipo, e agora eu vou poder voltar a vir toda semana. E daí a Bárbara, tipo assim, se ela tiver um tempo pra nós na agenda, né? E esse tipo de coisa, ela fica sempre largando muito, como se a Joan fosse culpada de algo. Esse é o cenário que a gente tem. É uma leitura muito, muito fluida mesmo. Passa voando, assim. Mas eu ainda estou querendo mais, sabe? Eu acho que na página 100 dos outros livros da Taylor eu já estava muito mais engajada e me importando de fato com esses personagens. Claro que a gente está criando ali toda uma atmosfera, um cenário de convivência e descobrimento dos personagens no passado para que a gente se impacte mais com o acidente que aconteceu 7 anos no futuro. E tem alguns personagens que eu gosto, outros nem tanto, mas eu ainda preciso ver mais dessa relação deles especificamente, sabe? Eu acho que a Joan, por hora, ela
ela é uma personagem muito individual, sabe? Ela é antissocial, ela nunca prezou muito por esse tipo de contato, menos ainda em relações amorosas. Então, ela junto com ela tá se descobrindo, entende? Em como ela gosta de ter amigos, gosta de fazer determinadas coisas. Tipo, ela nunca tinha bebido cerveja na vida dela e ela já é uma mulher adulta. Ainda tô nesse momento de conexão com os personagens e com a própria Joan, mas eu acho que tudo bem porque a própria personagem também está nesse momento de conexão consigo mesma e com as pessoas que ela tá trabalhando e conhecendo junto. Tá. Pelo que eu tô dando uma folhada, a gente teve 2 capítulos que estavam se passando no presente, né, nos anos futuros, lá no espaço, e depois retrocedia pro passado. Mas, pelo que eu entendi agora, vai seguir um fluxo narrativo único. Olhando aqui nas divisões de capítulos, vai seguir um fluxo único do passado até chegar ao momento presente. A gente vai ter, então, ali a questão de verão de 1981, outono de 1982, 83, 4, enfim, até chegar ao momento atual, eu acredito. Então, com certeza, essas próximas páginas vão ter um desenvolvimento maior em relação a vida e as conexões desses personagens. Então agora eu fiquei bem curiosa para saber. Amigos, estou na página 138 do livro, então um pouquinho antes da metade. Eu parei para almoçar, enfim, e dar banho no todos os meus gugudes. Todo mundo tomou banho, os 3. E agora eu vou continuar lendo, então. Mas eu estou muito confiante de que eu consiga terminar esse livro ainda hoje, com toda certeza. No máximo, amanhã de manhã. Bom dia, amigos! Hoje já é domingo, agora é quase 1 da tarde, eu acho. Eu estou na reta final de Atmosfera, estou na página 275. Eu li bastante ontem de tarde e depois um pouquinho hoje de madrugada, que eu acordei pra dar remédio pro Joaquim, e daí eu segui lendo. Só parei porque o sono bateu muito. Agora eu tava pintando um pouquinho do meu Bobbie Goods trevoso, então vou continuar. Provavelmente só vou parar quando eu terminar de vez, tá? Mas agora, até essa reta final, a gente segue acompanhando muito a relação da Joan e da Vanessa, tá? Tá bem focado nessas personagens, com um pouquinho ali da Frances e da Bárbara, que é a irmã e a sobrinha da Joan. É uma relação amorosa entre as duas e a gente tem visto muito aqui nessa reta final o quanto elas se amam e o quanto a Joan não conhecia esse sentimento e achava que isso nunca fazia falta na vida dela, mas era porque de fato ela nunca teve esse contato. E a gente percebe ali uma melancolia de como elas se amam tanto, querem estar juntas, mas elas não podem fazer isso em público, não podem demonstrar, muito menos no trabalho delas, né? Já que o trabalho de um astronauta acaba sendo uma coisa exposta, todo mundo vai ficar sabendo. E a Joan, inclusive, ela vai ir para o espaço, ela foi convocada para uma missão. Então a gente vai ver agora ela ali nos preparativos finais, antes de decolar. E 6 semanas depois, a Vanessa e um outro grupo de muitos amigos da Joan, que é o Griff, o Hank e o Steve, eles vão junto com a Vanessa para uma outra missão, 6 semanas depois que que a Joan retornar para a Terra. E também aqui a gente já vê um pouquinho da Joan se preparando e de como ela quer ser a Capcom, né? Que é quem fica em terra
sendo esse porto seguro para quem está no espaço, enfim, passando as orientações, etc. Eu tô sentindo um pouquinho de falta dos outros personagens, tá? A gente viu um pouco ali da Donna, que é uma outra astronauta que se relaciona com o Hank, e os dois casaram e vão ter um bebê. Mas eu acho que o Griff, por exemplo, ele tinha um papel bem importante ali no início e ele tá jogado de lado, assim. Ele tentou uma aproximação amorosa com a Joan antes mesmo dela se descobrir lésbica, e depois disso ele meio que foi esquecido no churrasco. Então eu tô sentindo um pouquinho de falta dele. Mas essa reta final realmente tá bem focada na relação das duas e de como elas queriam poder se casar, andar de mão dada, coisas tão simples, sabe? E que infelizmente não é bem visto, e ainda mais no trabalho delas. A gente tá novamente, né, na década de 80 aqui, então assim, AIDS ainda era um assunto muito turbulento e preconceituoso. Então a gente acompanha uma parte disso também. E eu achei estranho, mas legal ao mesmo tempo, que a Taylor aqui, ela tem desenvolvido bastante uma questão sobre Deus na visão da Joan. Não é nenhum Deus religioso, católico, evangélico, enfim, nada. É a visão da Joan de que Deus existe, mas ela acredita que Deus é o universo e que então nós também somos o universo, sabe? Que todas as coisas vivas fazem parte do universo e logo também são o universo, então que tudo que a gente faz volta pra gente. Então, tipo, tudo que a gente tira da Terra, no final a gente vai se desintegrar e voltar pra Terra. Eu achei bem interessante essa visão e não esperava que a Taylor se aprofundasse. A gente tem ali uns capítulos bem pegado sobre toda essa explicação de Deus e de como a Joan observa isso. É até legal ver isso por parte de uma cientista, né? Então, de que ela tem sim uma crença mística superior, mas nada atribuído a alguma religião específica. É isso. Eu volto só quando eu terminar mesmo. Não fiz os cálculos de quantas páginas faltam, mas sei lá, 50? Talvez, né? Por aí. Eu volto quando eu finalizar o livro. Lá no Clube Peanuts, as meninas, algumas se emocionaram bastante com esse livro. E aí, ontem de noite, quando faltava 100 páginas, eu até perguntei, gente, que momento que vocês se emocionaram? Porque, assim, falta 100 páginas e eu não tô nem perto disso. Então, vamos ver. Teve outros livros da Taylor que eu chorei, tipo, do início ao fim. A Atmosfera, a menos que ele dê uma virada muito grande, tá? Agora, nessa reta final. Mas, por hora, é um livro muito bom. Eu estou gostando muito dessa história, mas não vai entrar no meu top 3 da Taylor Jenkins Reid, com certeza. Não acho que me tocou tanto a isso. Vamos ver se isso muda até o final do livro. Acabei de ler uma frase para me fazer detestar um pouquinho mais os Estados Unidos, que diz o seguinte: nesse momento, pareceu engraçado pensar que apenas os exploradores espaciais treinados nos Estados Unidos eram chamados de astronautas. Quem recebia seu treinamento na União Soviética virava cosmonauta. Ridículo. Acabei a jornada por Atmosfera e eu gostei bastante do final. Achei bem ansioso e emocionante. Me deu uma leve vontadezinha ali de me emocionar, mas escorreu umas lágrimas foi nos agradecimentos finais da autora, que eu amo agradecimentos no geral, ainda mais quando são tão honestos e bem escritos, sabem? Isso me emociona, às vezes mais do que o livro. Mas foi isso, a Atmosfera foi um
ótimo passeio espacial e pelas vertentes da NASA, e principalmente por esse amor incondicional entre essas mulheres que, enfim, preferiram viver o amor do jeito que podiam e mudar os sonhos e os planejamentos para fazer ele continuar acontecendo. Então, foi muito profunda essa parte final sobre os desejos e sobre as coisas que elas abriram mão e vão abrir ainda para poder estarem juntas. E é uma pena que elas precisem fazer isso, né? Num mundo onde, principalmente naquela época, era inconcebível esse tipo de relacionamento. E é isso. Muito feliz pela Vanessa e pela Joan. Muito triste pelos outros personagens. Mas eu acho que a Taylor conseguiu aqui transmitir esse romance que ela queria e, sobretudo, esse sentimento de liberdade, de amor e de autoconhecimento consigo mesma. E é isso então. Esse foi um vlog de leitura diferente. Me digam aqui embaixo se vocês gostaram, se vocês querem mais de algum outro livro. Eu tô cheia de livros para ler, né? Nesses próximos meses, anos. E espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar um like. Se for comprar Atmosfera ou qualquer outra coisa, use o link da Amazon, tá sempre aqui na descrição, assim vocês me ajudam com uma pequena comissão que faz toda a diferença. E é isso, um beijo, até o próximo vídeo.